quero compartilhar com vocês um texto muito importante na Palavra de Deus. Encontra-se no livro de 2 Reis, capítulo 3, dos versículos 4 até o versículo 20. 2 Reis, capítulo 3, versos 4 a 20. É uma história, uma experiência vivida 2.850 anos atrás. Alguns de nós estávamos lá, né? 2.850 anos atrás. É uma história de uma guerra e de um problema muito sério. E diz assim o texto, versículo 4 em diante. Então Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava o seu tributo ao rei de Israel com 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Tendo, porém, morrido Acabe, revoltou-se o rei de Moabe contra o rei de Israel. Por isso Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo o Israel. Mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra Moabe? Respondeu ele: subirei, serei como tu és, o meu povo como o teu povo e os meus cavalos como os teus cavalos. Então perguntou Jorão: por que caminho subiremos? Respondeu ele: pelo caminho do deserto de Edom. Partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, e após 7 dias de marcha, não havia água para o exército e para o gado que os seguiam. Então disse o rei de Israel: ai, o Senhor chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Perguntou, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas da tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não vou, porque o Senhor é quem chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Disse Eliseu: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção nem te contemplaria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Este disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale covas em covas. Porque assim diz o Senhor: não sentirei vento, nem verei chuvas. Todavia este vale se encherá de tanta água, que beberei vós e o vosso gado e os vossos animais. E isto é ainda pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Ferireis todas as cidades fortificadas e todas as cidades principais, e todas as boas árvores cortareis, e tapareis todas as fontes de água, e danificareis com pedra todos os bons campos. Pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, você já esteve em uma situação, você olha para os lados, olha para cima, olha para baixo, e não sabe o que fazer? Já esteve em uma situação quando um problema parece ser tão grande que você acha que não tem mais solução? Já passou por esta situação? Todos nós que aqui estamos nesta manhã, somos pessoas que a vida é uma bênção, mas ela tem seus momentos muito difíceis. Nós não somos budistas que falamos que na vida tudo é sofrimento. Isso é o que o budismo diz. A religião budista diz que uma das 5 máximas da vida é o sofrimento. Tudo é sofrimento. Deus me livre. Se tudo fosse sofrimento, a vida seria um inferno. Mas nós somos pessoas que dizemos que passamos por muitas lutas, passamos por muitas dificuldades, passamos por problemas que às vezes nós tentamos de tudo e não conseguimos a solução do mesmo.
Eu passo por isso. Você certamente. Esse texto é um texto vivido no meio de problemas seríssimos. É verdade que há problemas que nós não podemos evitá-los, há problemas que são inerentes à idade. Por exemplo, quando eu era criança, eu olhava os desafios e eram maravilha, porque eu tinha vitalidade. Hoje eu já passei dos 60. E quer não tem operação plástica que resolva os problemas da velhice. Eles são inerentes, é dor na coluna, é vista que já não está lá muito boa, é crise de rim, para alguns é Parkinson, é câncer. A vida tem problemas que não dependem da gente. São problemas inerentes ao viver. Alguém já disse que a terceira idade é a melhor idade. Já ouviu essa conversa? Já. Isso é conversa furada. Como é que pode ser melhor idade se é só dor? Não, é uma idade da sabedoria. É uma idade com muitas coisas boas que a gente pode aprender, mas não é a melhor idade. É a idade de a gente sonhar, porque os velhos terão sonhos. Sonhar é no céu, sonhar no que a gente poderia ter feito, não fez, sonhar nas possibilidades da vida, mas não é. São problemas inerentes à vida. Há problemas que são trazidos para nós pelo inimigo das nossas almas, que a Bíblia chama de tentações, situações que são lançadas sobre nós que visam a nos desviar da fé. Estes estão além de nós, e a única coisa que nós podemos fazer quando somos assolados por esses problemas é: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o inimigo procura ferir-me, diz Salmo 56. Há problemas que vêm sobre nós, que são problemas decorrentes da nossa chatice. Eu não sei se chatice é uma palavra em português de Portugal. Aquilo que a gente é. Porque nós somos pessoas difíceis de aguentar. Se há gente que gosta da gente, é porque Deus é bom. Porque se a gente se o povo reagisse em relação a nós, de acordo com o que a gente sabe o que a gente é, nem a gente se olharia no espelho. Porque nós somos pessoas difíceis, concorda comigo ou não? Imagina, quando a gente está sozinho, olhando para a gente, a figura da gente no espelho, a gente pode dizer: mas eu sou um miserável, eu sou uma pessoa, mas como é que eu posso ter feito isso? Mas Deus é tão bom que tem gente que gosta da gente mesmo assim. Mas há problemas que a gente traz para a gente porque nós somos pessoas difíceis. Tem pessoas que o dia amanhece maravilhoso para ela, até ela encontrar um crente negativo. Porque tem crente negativo. Tem pessoas que você chega junto dela e o dia que estava tão lindo se torna chuvoso. Só é coisa para trás. Ela é parece um urubu. É negativo demais. Não dá certo, não dá. E fala mal de todo mundo. E aí o dia escureceu para todos nós. E o problema veio sobre nós. Então tem gente chata que cria problema, que lança problemas sobre nós. Mas existem problemas, situações na vida da gente que são as oportunidades para a gente crescer e abençoar outros. Nisso a Bíblia chama de provações. E quando elas são encaradas com alegria, não são frutos de pecado, não são frutos de dificuldades de outros em relação a nós, não são frutos do envelhecer apenas, situações da vida. Não, elas são oportunidades da gente reagir com fé. A Bíblia diz: tende por alegria ou passar por problemas ou provações, porque uma vez que eles são vencidos, produzem mais perseverança. Amém. Há uma situação como esta nesse texto aqui. O que a gente faz quando a gente não sabe mais o que fazer? 2850 anos atrás, lá em Israel, na verdade é Israel e Jordânia, porque naquela época não havia o país, a divisão entre Jordânia, que temos hoje, e Israel, era uma coisa só. E acontece esse texto ali,
tendo o rio Jordão no meio, e de um lado onde hoje é Israel, do outro onde é Jordânia. Naquela época era terra de Edom e terra de Moabe. Então, para que a gente entenda o que estava acontecendo, precisa dar um contexto histórico e geográfico da região. Israel estava dividido entre Reino do Norte e Reino do Sul já faziam cerca de 60 anos. No Reino do Norte reinou um rei miserável, chamado Acabe, que tinha uma esposa de Siquém, uma esposa incrédula, terrível, uma verdadeira prostituta chamada Jezabel. Conhecem a história, não conhece? Atrapalhava todo mundo, inclusive o marido. E Acabe reinou em Israel, e quando ele reinava em Israel, ele cruzou o rio Jordão e dominou um povo chamado Moabitas. Eles hoje seriam os habitantes, se houvesse essa terra hoje, onde se encontra o Monte Nebo, de onde Moisés viu a terra prometida ao final do Êxodo. Fica a mais ou menos 40 quilômetros de onde é a capital da Jordânia, Amã. E ele chega ali e ele domina aquele grupo e ele estabelece, porque era uma região rica, muita água, porque era à beira do rio, ele tinha muito gado, ele estabelece um imposto altíssimo, muito maior do que o que a gente paga aqui em Portugal. E ele dominou com ferro e fogo os moabitas. Ele morre. Em seu lugar, reina por 2 anos o seu filho, Acasias, que não casou, não tinha herdeiros. Quando Acasias morre, reina em seu lugar o rei desta história, que é Jorão, o filho mais novo de Acabe. E Jorão era um crente, mas era um crente carnal, um crente que via as situações da vida como um empecilho, não como possibilidades, não como oportunidades de aprender de Deus. Quando ele passou a reinar, a nação se desmoralizou. Então, do outro lado do Jordão, 15 quilômetros de distância, o rei Mesa, de quem o texto fala aqui, que estava debaixo da imposição do domínio dos israelitas, sente-se capaz de levantar-se contra ele e fala: não pago mais impostos, sou livre. Jorão contempla aquela situação e vê o seu povo israelita desmoralizado. E vê que não tem condições de enfrentar o problema diante dele sozinho. Mesa, rei de Moabita, levanta-se contra ele. O que ele faz? Ele olha para o seu primo. Seu primo era Josafá, um rei muito bom, filho de Asa, outro rei muito bom na história de Judá, porque Israel estava dividido. 10 tribos do norte era Israel, 2 tribos do sul era Judá. E ele faz um apelo ao seu primo: Josafá, Mesa, o rei dos Moabitas, levantou-se contra nós. Eu não tenho condições de enfrentá-lo sozinho. Você vai comigo? O primo falou: Jorão, eu vou. Os meus homens serão como seus homens, meus cavalos como seus cavalos. Vamos embora. Vamos à guerra com eles. Por onde vamos? Essa é a pergunta. Qual é o caminho que a gente vai fazer para encarar Mesa, o rei dos Moabitas? De uma maneira muito estranha, eles escolheram uma coisa meia louca. Porque a distância que eles estavam, se tivesse um binóculo, eles viam o rei dos Moabitas. Era do outro lado do rio. Um estava do lado do rio, o outro do outro. Mas eles disseram: vamos pelo caminho de Edom. Agora, caminho de Edom existe até hoje. É uma depressão que começa na região dos Moabitas e vai até o Mar Vermelho. São 700 metros para baixo de depressão em 75 quilômetros. A única coisa que eles precisavam era cruzar o rio. Ele resolve pelo caminho de Edom. Eu estive lá. Eu fui naquele deserto de Uadirã. É um lugar tão seco e tão quente, meu Deus do céu. 53 graus eu peguei lá. Ali, até lagarto desidrata. É uma coisa terrível. Olha, você não vê um pingo d'água. E eles escolheram o caminho de Edom. Por que eles escolheram o caminho de Edom? Porque Deus queria falar para você nessa manhã.
Porque só tem um propósito, que Deus quer ensinar uma lição para a gente de como reagir diante dos problemas. Porque ao descer pelo caminho de Edom, eles deram uma volta infernal, tremenda. Só que havia um terceiro rei, onde hoje é Acaba, bonita cidade, no Mar Vermelho, onde Salomão tinha seus estaleiros, antigamente. E esse rei de Edom disse: vocês vão para brigar com o meu inimigo histórico, que é o rei de Moabe? Vamos, então eu vou com vocês. E colocou junto mais soldados, mais animais. Naquela época não tinha essa tecnologia de hoje de guerra, que se leva tudo de avião, era tudo a pé. E começam a subir os 70 quilômetros, 120 mil soldados. Depois de uma semana, lembra, eles estavam a 15 quilômetros de distância, agora estão a 150 de volta. Depois de uma semana, com 120 mil pessoas, aconteceu o que todo mundo poderia imaginar: faltou água. Porque lá não tem água. Esse era o problema. O problema insolúvel. Os três reis olharam para um lado, para o outro, para cima, para baixo, e disseram: o que é que vamos fazer? Temos 120 mil pessoas, fora toda a logística de guerra. Como é que vamos fazer para encarar esse problema? Não tem jeito, não tem rio, não tem água, isso aqui é uma baixada sem fim, um calor infernal. O que vamos fazer? Nesta hora veio a diferença inicial. O crente carnal, o que não consegue ver a Deus no meio dos problemas, o que se desespera com tudo, o que baixa o padrão diante das lutas e das dificuldades, é representado aqui por Jorão. O texto nos diz que assim que a coisa ficou feia, Jorão falou: Deus nos trouxe aqui para nos matar. Para aquele que tira Deus da perspectiva do milagre, para aquele que não acredita que não há problemas insolúveis, mas Deus é Deus, qualquer chuva é tempestade. E ele reage dizendo assim: foi Deus que nos trouxe para nos matar. É negativo. Crente que não vê mais a possibilidade de Deus agindo milagrosamente. Há muita gente que é crente na mente apenas, porque afirma algumas coisas, mas na hora dos vamos ver, não consegue crer no impossível de Deus. Isso é um crente carnal. Tudo é ruim. A visão de Deus é muito mais a visão, na mente dessas pessoas, quase que a visão de um diabo que quer ver a nossa desgraça. Deus é Pai. Os problemas na nossa vida, que não são criados por pecado nosso, que não são criados por envelhecimento natural da vida e coisas assim, são situações que você não sabe nem explicar por que estão acontecendo, é porque Deus quer lhe abençoar com verdades maravilhosas. Mas o Jorão falou: não, Deus mandou a gente aqui para nos matar. Josafá, que era um bom crente, que era um crente de fé, teve um ótimo reinado no Reino do Sul, falou: talvez sim, talvez não. Há um profeta do Senhor aqui que possa explicar para a gente por que é que a gente está passando por esses problemas? O que é que Deus quer nos ensinar? Aí um crente que estava lá, alguém conhecia, falou: tem sim. Quem é ele? Eliseu, o profeta Eliseu. Ele está ministrando na região aqui, nesses dias. Então chama Eliseu. Chama Eliseu e pergunta para ele: Eliseu, por que é que a gente está passando problema? Você, como homem de Deus, fala para a gente. E Eliseu chega, diz o texto, e olha para Jorão, o crente carnal, e falou: seu vagabundo. Está escrito lá. Se eu não respeitasse a presença do bom crente, Josafá, eu nem estaria aqui. Porque você não vale nada. Não é interessante que o bom crente, a pessoa que diante das dificuldades e problemas não blasfema, não baixa o seu padrão de vida, não mente, não procura manter sua integridade, Deus respeita? Amém. Deus respeita. E ele diz: tão certo como vive o Senhor dos Exércitos. Olha, porque eu respeito Josafá, não você, Jorão. Porque eu respeito Josafá, tão certo como vive o Senhor dos Exércitos. Deus está vivo. Amém. No meio das lutas e dificuldades, Deus está vivo. Está vivo. Amém. Deus não está dormindo, não criou o mundo e foi tirar um cochilo.
Deus está vivo. Deus está vivo. Ele age poderosamente. Na minha vida, na sua vida, é assim. Eu era casado há 2 anos. Menos de 2 anos. E o médico detectou câncer no colo do útero da minha esposa que está aqui. Sem filho, sem nada. E o pai dela, médico, quando recebemos o recadozinho do médico, lemos para o pai dela no telefone, o pai dela era médico, ele chorou do outro lado, ele sabia da gravidade. Mas ele disse, então, quando a gente não sabe o que fazer, a gente só tem uma coisa a fazer, vamos orar. E as igrejas do presbitério reuniram-se em oração, clamando ao Senhor, nós orando e clamando, foi um momento de dureza. Volta ela no médico e o médico diz, não tem mais nada. Glória a Deus. Tem um pontinho ali para um símbolo para ficar para sempre marcado o memorial da ação de Deus. Deus é Deus. Ele não cura todos os casos, mas porque ele é Senhor, ele sabe o que vem adiante, mas no nosso caso ele agiu assim. O problema não é como ele agiu, é a atitude que a gente tem diante do impossível. Deus é Deus. Tão certo como vive o Senhor dos exércitos. Deus não está dormindo diante das suas lutas. Ele não é como um pai que o filho pede um pedaço de pão e ele dá pedra. Não, ele dá o pão e dá o peixe. Esse é o nosso bom Deus. Estão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou. Tem uma hora que você não tem para onde fazer mais nada. Você já olhou para os lados, para baixo, para trás, para frente, nada, mas graças a Deus que ainda há para cima. Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou na presença dele. E ele disse, tão certo como vive o Senhor dos exércitos, cuja presença estou. Se eu não respeitasse a presença de Josafá, não a sua, seu crente vagabundo, mas a de Josafá, eu nem resposta teria para vocês. Mas porque Deus é vivo e porque vocês estão no meio do problema, buscando a Ele, aqui vem a resposta de Deus. Quer saber qual foi a resposta de Deus? O povo morrendo de sede. O povo não tinha 120 mil pessoas, não tinha um pingo d'água. Olha a resposta de Deus. Cavem covas e covas. Cava buraco no meio do deserto. Aqui tem umas dunas, aqui pertinho. Vocês ainda têm o privilégio de ter algumas árvores em cima da duna que firma a duna um pouco. Mas no deserto, cada pá de terra que você tira, 2 caem ali. Coisa mais difícil é cavar um buraco no meio do deserto. Porque a areia é muito fina, muito vento. E o texto diz assim, você quer obedecer? Eu imagino que Jorão esperava, não se preocupe, vai ser uma maravilha. Deus disse, não, cava covas e covas. Aí, tá bom, vamos cavar covas e covas, mas aí continua ele a dar a recomendação dele, assim diz o Senhor, cavem covas e covas. Não haverá chuva para encher água nessas covas, não haverá vento, não haverá nuvens que indiquem que vai chover. Meu Deus, parece que o problema vai aumentar. Deus disse, cavem covas e covas. Contudo, se vocês obedecerem, eu estou lhe fazendo uma promessa, o vale se encherá de água. Há situações na vida tão duras, que o único caminho que a gente tem é ou abandonar, ou obedecer e confiar. Muito bom. É a escolha que está na encruzilhada da vida da gente. E o texto diz, tem uma coisa, não fique esperando muita coisa não, obedeça, não abra mão dos seus valores, não abra mão dos seus princípios, mantenha-se firme, melhore até na qualidade da sua fé. Uma coisa eu prometo, o vale, de uma maneira que só eu posso fazer, vai se encher de água. O segredo de vencermos os problemas e mantermos a fé com galhardia, a fé com ousadia, com integridade, é a obediência. O caminho do atalho, o caminho do desvio, o caminho mais curto é só tragédia. Ele é muito temporário. Se você tenta arrumar um jeito de
de solucionar os problemas por maneiras que você sabe que não honra a Deus, mais cedo ou mais tarde volta-se contra você. Esses dias atrás, eu estava lá no interior do Líbano com os refugiados da Síria. Fiquei impressionado com o indivíduo. Eu estava lá, ele trouxe a esposa para encontrar com a gente. Há milhares de convertidos do Islã para o cristianismo na Síria e no Líbano. Dezenas de milhares. E lá no Vale de Beca tem 1.400.000 sírios ainda lá. E todos eles vieram fugindo da guerra. E algumas daquelas quase 1.000 campos de refugiados têm radicais, muito radicais lá. E aí converteu-se um casal. E eu fui conversar com eles. Me trouxeram eles para conversar com a gente. Aí eu falei, mas me conta sobre sua conversão. Ele falou, alguns anos atrás eu fui trabalhar na ilha de Malta, no Mediterrâneo. E eu trabalhei na casa de um cristão. Não falo uma palavra de maltês. Só falo o sírio, o árabe. E eu estava lá, mas eu vi aquele senhor cristão amando tanto sua esposa, aquela esposa amando tanto o seu marido, que quando eu não entendia nada, mas eu via tudo. E à noite, quando eu deitava naquele trabalho de verão, temporário, eu deitava no meu quarto e dizia, Deus, por que isso só acontece com os cristãos? Por que não acontece comigo? Por que não acontece na minha fé? Por que a gente trata os outros de uma maneira tão diferente? Eu comecei a ficar já tocado só com aquilo ali. Alguém testemunhando de que a fé posta em prática move montanhas. Aleluia. E ele falou, então a guerra aconteceu na minha vila, eu tive que fugir com a minha esposa e meus 4 filhos. E ele estava lá, a esposa e um menino de 8 anos, o menino dele. E ele falou, e aqui eu vim, e eu encontrei, a primeira coisa que eu encontrei, porque minha fé matou os meus parentes, forçou-me fora do meu país. Primeira coisa que eu encontro é o povo dessa igreja, a Igreja Batista de Zarley. E eles me amaram e cuidaram de mim, no meio dos meus problemas. E eu me converti. E os meus amigos da igreja agora aqui dizem para mim, por que você não sai do meio daquela dificuldade, daquela coisa terrível? Você está no campo de concentração onde tem mais radicais, vão lhe matar a qualquer momento. Quer problema maior do que esse? E ele disse, como é que eu vou sair? Como é que eu vou sair? Quer vivendo ou quer morrendo, eu pertenço a Jesus Cristo. E é ali que eu vou testemunhando. Ali é que eu vou testemunhando. Ele chama o filhinho dele de 8 anos. E diz, filho, faz uma oração. E o menino começou a orar. O menino de 8 anos. Agradeceu a Jesus porque agora eles eram cristãos. E eu já chorando. Chorava como uma criança. Agradeceu a Jesus porque o pai e a mãe dele podiam cuidar deles como pais cristãos. Agradeceu a Jesus porque Jesus o havia salvo. Meu Deus. Quando terminou, estávamos nós chorando e os pais dele, da criança chorando. Falou, você vê a diferença? Eu falei, eu vejo uma criança maravilhosa, estou emocionado. Falou, não, até pouco tempo atrás, a única coisa que ele sabia falar era alarpa, parecia um papagaio. Agora ele está conversando com o Criador dos céus e da terra. Glória a Deus. E Jesus está ouvindo. É tocante demais. Tocante demais. Os problemas, quando eles são entendidos da perspectiva de Deus, você diz, não, quer vivendo ou morrendo, eu sou dele, eu caminho. Eu não tenho aqui sangue de barata. Eu sou um crente. E você leva para frente. Deus transforma o opróbio em virtude e em glória. Aleluia. É assim. É uma maravilha. E aí vai, a conversa continua. Cava, cova e cova. O que é que você acha que fizeram? O texto nos diz que os homens, 120 mil homens, ao invés de blasfemar, que Deus é esse que me dá mais rolo? Eles foram lá e começaram a cavar. Deve ter sido um dia terrível, um verdadeiro purgatório. Porque deve ter sido horrível aquilo aí. Você não acha? Amém. Meu Deus. Cavaram e cavaram. E aí foram dormir.
No versículo 18, diz que quando eles voltaram, acordaram no dia seguinte, ao invés de correr para ver se as covas estavam cheias de água, eles pegaram um pouquinho de comida que tinham e foram fazer o que Deus havia mandado fazer, o judeu fazer todo dia de manhã, ofereça a Deus oferta de manjares. Eles resolveram obedecer uma vez mais. E o versículo 20 diz uma coisa lindíssima, que quando eles estavam oferecendo oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e o vale se encheu de água, louvado seja o nome do Senhor. Agora preste atenção, aconteceu um fenômeno que só Deus podia operar ali. Porque quando a gente lê o texto, as águas vinham pelo caminho de Edom, parece que era um riachozinho que veio. Não, o caminho de Edom é uma depressão de 700 metros de profundidade. Naturalmente, o rio não corre de baixo para cima. Só se tiver um motor muito forte que empurra a água. Ele é de cima para baixo. É um fenômeno que Deus criou, quando criou o universo chamado, e o planeta Terra, chamado Lei da Gravidade. Você joga uma coisa para cima, onde é que aquela coisa vai? Para baixo. Para baixo. O caminho de Edom era embaixo de onde eles estavam, 700 metros para baixo. E de repente, a água vem pelo caminho de Edom. E a vida não acabou no planeta. Porque Deus estabeleceu a lei da gravidade, que é para baixo, a atração vai para baixo. O que Deus, que criou todas as coisas, resolveu no seu poder, para que o povo aqui na Igreja Brás, essa manhã, fosse motivado a encarar os problemas como oportunidades de crescer na fé e de dar um bom testemunho. Deus resolveu, há 2.850 anos atrás, que ele haveria de alterar a lei própria, ali, sem alterar os polos da terra, sem acabar com a vida na terra. Só Deus pode fazer isso, porque ele é o Criador de todas as coisas. E ele fez. E de onde menos se esperava, veio a solução. Não teve vento, não teve chuva, não teve nuvem, mas teve a ação de Deus. Às vezes a gente não consegue ver os sinais, mas de repente Deus opera. E a coisa, meu Deus, como foi possível? É porque a fé é recompensada com a ação divina. O vale se encheu de água. O segredo da vida vitoriosa não é a gente ficar cantando louvores só, não. O segredo da vida vitoriosa é a obediência. Amém. Há um passarinho no Canadá que tem 12 centímetros de comprimento. E esse passarinho, quando o inverno vai chegando no Canadá, eu peguei no Canadá, minha esposa e eu, quase 40 abaixo de zero. Você sabe o que é se sentir um picolé? Gelado. Olha, aqui é um gelado. É um gelado. Aqui é gelado. Então, é porque eu estava gelado. 40 abaixo de zero. Saía de casa, porque lá no Canadá a lei manda você tirar a neve da frente da sua casa e acumular nas laterais. Senão você é multado. Cai a neve no inverno quase todo dia. É madrugada, você está lá com o pá tirando aquilo ali. É um inferno. Quer dizer, o inferno é quente, lá é frio. E você fica lá de dezembro até março. Chegava a ter, né, assim, uns 2,5 metros. Você sai de casa por dentro daquela caminho de neve no seu jardim. E eu ficava tão desesperado que eu pegava a água quente, fervendo no fogo, levava aquela coisa, só para ver derretendo um pouquinho, jogando na água lá. Fazia bem para a minha mente. É uma coisa tremenda. E agora eu esqueci porque eu estava falando. Passarinho no Canadá. Existe então um passarinho no Canadá, tem 12 centímetros de comprimento. Quando começa a esfriar no Polo Norte, aquele passarinho, ele voa 14.000 quilômetros para a Argentina, onde ele fica 6 meses na Argentina.
mas ele só tem 12 centímetros. Imagina a força dos ventos. Ele consegue navegar no meio das tempestades de vento e tudo, e passa 6 meses na Argentina. Quando muda a temperatura na Argentina e está na hora dele migrar de volta para o Canadá, ele voa 12 mil quilômetros de volta para o Canadá. Eu fico pensando, como é que pode um fenômeno desse, como é que pode um passarinho de 12 centímetros conseguir fazer isso? Uma razão muito simples. Ele obedece 2 leis. Ele obedece à lei da aerodinâmica, ele não tenta voar com uma asa só, e ele obedece à lei da gravidade. E aí vai 12 mil quilômetros. O segredo da liberdade, o segredo da vitória é a obediência. Muito bom. É a obediência. Um amigo meu, para terminar, Peter Tanti, ele ainda é um dos homens mais ricos das Filipinas. E Deus o chamou para ele ser pastor. Então ele pôs as propriedades e as empresas dele para ser cuidadas pelo filho dele, Paulo Tanti. E ele começou uma igreja chamada Christ Commission Fellowship, ou Igreja da Comissão Cristã, em Manila. Quando tinha 2 anos a igreja, com 200 crentes, uns bandidos chegaram na casa dele, amarraram a filha dele, 9 bandidos. E ele chegou em casa, encontrou a filha amarrada, os bandidos amarraram a ele e a esposa, e abusaram daquela menina na frente deles de todas as maneiras possíveis. A estupraram completamente. E ela gritava, pai, mãe, faz alguma coisa para ajudar. E eles amarrados. E eles gritavam para o bandido, abusa da gente, mas solta minha filha de 15 anos de idade. Solta minha filha. E eles davam risada, aqueles monstros. E continuavam abusando da menina. Depois de 1 hora, deixaram os 3 amarrados e foram embora. A menina ficou tão traumatizada que por 6 meses não queria sair de casa. Ela ficou envergonhada do seu corpo, medo de tudo, de todos. Peter Tanchi e Deona, a esposa, a única coisa que eles queriam por 6 meses era matar aqueles indivíduos. Chegaram a contratar bandidos para matar os indivíduos, localizar e matar. Não saía aquela imagem da mente deles. A igreja que tinha 200 crentes praticamente fechou. Porque quem não tem vida para dar, quem não tem amor para comunicar, não gera vida, só morte. E um dia ele e a Deona falaram, não dá para continuar assim. Ou a gente mata esses indivíduos e morre, ou a gente perdoa. Nós só temos essa alternativa. Ou a gente mata, ou a gente obedece a Deus e pede a graça de Deus para perdoar esses monstros. Deona, vamos pedir a Deus a graça para perdoar? E Deona falou, vamos, senão a gente vai morrer. E eles oraram, clamaram, Deus, nós não queremos desobedecer. Está duro demais. Eles são uns monstros, abusaram da nossa filha. Mas nos ajuda a obedecer, queremos perdoar. E Deus deu a graça do perdão. Eles foram à filha e falaram, filha, faz 6 meses que você não sai de casa. Papai e mamãe, você tem visto. Tudo que a gente queria era matar esses indivíduos. Gastamos dinheiro para localizá-los, para matá-los. Vingar o que eles fizeram conosco. Mas Deus falou que a vingança pertence a Ele. E nós resolvemos obedecer e pedimos a Deus o que a gente não conseguia resolver mais. O problema é demais, dominou nosso coração. Pedimos a Ele a graça do perdão. E Deus nos abençoou. Filha, você gostaria de perdoar os monstros que abusaram de você? Olha que situação, gente. Graças a Deus ninguém aqui passou por isso. E aquela menina chorando, desesperada, falou, pai, eu quero, me ajuda. E ali, ajoelhados, eles clamaram a Deus. Deus, a aprovação está demais, mas é a hora do Senhor se manifestar, da tua bondade se manifestar. E a bondade de Deus se manifestou. Aquela menina, passaram agora 17 anos, ela ganhou 5 anos atrás o título da melhor psicóloga das Filipinas para tratamento de mulheres abusadas sexualmente.
casou com um comentarista da CNN nas Filipinas, que é pastor. Eu a trouxe para um encontro de liderança de famílias, ela dando testemunho, eu traduzindo do inglês para o português. Eu só chorava. E ali mais de 1000 pessoas, líderes naquela reunião, tudo chorando. O poder do Evangelho. Peter Tanchi, a igreja tinha se acabado. Passaram-se esses 22 anos, não, 17 anos. A igreja, ele me mandou um texto uns 3 meses atrás. Acabei de batizar o crente número 75.000. 12.000 lugares no templo, 5 cultos por domingo. E já plantou mais de 200 igrejas. Glória a Deus. Christ Commission Fellowship. A gente tem que crer que Deus é Deus, meus irmãos. Amém. Que tão certo como vive o Senhor dos Exércitos. Deus está vivo. Amém. No meio das suas dificuldades e das minhas, quaisquer que sejam elas, relacionais, emocionais, físicas, espirituais, financeiras, a coisa que mais vale é a gente manter nossa integridade e a gente poder olhar um ao outro no olho e dizer: eu sou o que sou, pela graça de Deus. E a gente olhar para o céu e dizer: tem misericórdia de mim, Senhor. Porque o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quando assim fazemos, a Bíblia nos diz: o vale se enche de água. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. Aleluia.